Então, gente, perdão, porque eu disse o que aconteceu com o celular, ele fechou. Ele fechou o vídeo e deu que não tinha espaço. Não entendi. Esse celular está com problema. Eu já ia trocar um celular. Eu tenho que organizar minha mente ainda para saber as coisas que eu tenho que fazer. Então, vamos lá. Eu acabei falando no vídeo da encefalite viral. Então, quando meu filho falou, ele está com encefalite viral, aí eu falei, mas você perguntou ao médico o que é isso? Aí ele falou, não, mas eu pesquisei aqui, né? Eu bombardeio a pessoa de pergunta. Não, mas eu pesquisei. Então, na base da pesquisa do meu filho, ele falou por alto. Quando cheguei em casa, eu fui pesquisar realmente e li várias coisas sobre isso, né? E teria várias coisas, tipo, quando ele não acordou, né? E eles falaram, a médica falou, em 48 horas ele já só está levemente sonolento. Então a gente vai tirar a sedação, vai deixar ele só sonolento, ele vai acordar sozinho, como eu tinha falado no outro vídeo. Como ele não acordou, fizeram o exame, deu encefalite viral. Uma das causas, né, de encefalite viral é ele paralisa os nervos. Então, talvez, eu não entrei muito nessa questão com o médico, mas por tudo que eu li, talvez o não fato dele acordar, né, ele não conseguia abrir o olho, já teria sido alguma coisa ali de paralisação dos músculos, enfim. Então, quando eu comecei a ler, abri um site, abri outro site, abri outro site, eu comecei a ficar assustada. Eu comecei a ficar assustada por causa das sequelas, né, do que causava e o que é pior, das sequelas. Eu vou falar isso quando eu terminar tudo da tal sequela, o que poderia ter acontecido comigo. Então tá, né? Eu pesquisei sobre isso, tentei manter o foco na minha fé, né? Mas a partir daquele momento, eu continuei acreditando, continuei tendo fé. Mas a minha conversa com Deus já era outra. Eu já estava pedindo a Deus que fosse feita a vontade dele. Então, passou um dia, quando foi, eu acho que depois do diagnóstico, se eu não me engano, no terceiro dia. E quando eu falo para vocês, gente, é porque eu não lembro exatamente, foi muita coisa ao mesmo tempo. Aí a médica ligou para dar o parecer de manhã, nesse determinado dia que eu estou falando, e eu já estava muito preocupada. Já estava dizendo assim, pai, a gente não sabe o que faz, que fala, né? Tu sabe o que faz, a gente não sabe o que fala. Então, e ele começou a fazer, né, o tratamento, eles começaram a fazer o tratamento da encefalite, já mudaram a medicação e começaram a sedar mais um pouco ele, né, porque tinha que fazer esse tratamento. Então, quando foi nesse determinado dia, não lembro se 2, 3 dias depois desse tratamento, a médica liga para mim, para dar o parecer clínico, e aí fala o seguinte, falou, né, que aí nesse dia eu fiz um monte de perguntas, não lembro direito, mas eu lembro que eu fiz um monte de perguntas, até porque eu já sabia do assunto todo, né, que eu já tinha lido. E aí eu falei para ela que eu estava muito preocupada, né, com o que vinha acontecer, que eu já tinha pesquisado sobre o assunto, e ela falou que, infelizmente, era isso mesmo, estava sendo tratado, estava sendo medicado, e que era isso aí, que tinha que esperar, aguardar para ver como é que ia ser. Mas ela perguntou assim, ela falou assim, aí ela falou o seguinte, a gente está fazendo tratamento, a gente está combatendo, se Deus quiser vai dar tudo certo, né? O estado ainda é grave, mas ele está estável. Então, Valquíria, o que a gente quer agora, né? A gente está fazendo o tratamento, a gente já fazia uns 2, 3 dias, como eu disse a você. A gente já está de novo com aquela sedaçãozinha, breve sedação, ele já está de novo só sonolento para acordar a qualquer momento. Então a gente está esperando que ele acorde. Então, deixa eu te perguntar. Aí ele falou, a gente está fazendo tratamento, não se preocupe não, que tudo que tem que ser feito está sendo feito, né? Ele não estava mais com aquela sedação toda, né? Eles tinham aumentado só um pouquinho e depois eles foram retirando, então ele estava levemente sonolento. Aí ela falou o seguinte, ela falou, Valquíria, você já teve Covid? Eu falei, sim. Aí ela falou, então, como você já teve Covid? Não, aí ela falou o seguinte, ela ligou, deu parecer, já tem tanta coisa na minha cabeça,
Ela ligou, deu parecer, já estava sendo tratado, e então ela falou que eles já estavam na fase de tirar o tubo. Não tinha tirado ainda, porque ela estava esperando acordar. Como ele não acordou, né? Então ele já estava medicando, eles estavam realmente acreditando que ia dar tudo certo, né? Pelo parecer clínico dele, ia dar tudo certo. Então eles iam começar a devagarinho e diminuindo a oxigenação dele, para que ele pudesse, para que mais para frente, 1, 2, 3 dias depois, eles pudessem retirar o tubo. Então, para isso, eu teria que ir no hospital autorizar o catéter que fica aqui na traqueia, né? Para que ele recebesse oxigênio por aqui. Que ela falou o seguinte: o pulmão dele está 100%. Ele não precisa mais do respirador. Só que a gente não pode tirar de vez, a gente está diminuindo devagarinho a oxigenação dele, né? Então, para fazer a retirada, até porque, como ele não tem mais problema nenhum de pulmão, a gente tem que retirar o aparelho, a gente tem que retirar a ventilação mecânica. Além dele não precisar mais, eu fiz uma pesquisa, não foi isso que ela me disse, mas eu fiz uma pesquisa, e na minha pesquisa, no que eu li, falava que quanto maior o tempo que a pessoa fica com aquele aparelho ali, mais ela pode pegar infecção no hospital. Porque naquela área dali da UTI, principalmente do Covid, é muito vírus e muita bactéria que tem ali naquele ambiente. Então, quanto menos, além de tudo, além de estar com um corpo estranho dentro de você, né, isso foi o que eu li, além de estar com um corpo estranho dentro de você, você fica com a boca meio aberta, né? E tá ali todo mundo com procedimento, vai aqui, vai, troca soro, bota a medicação, não sei o quê, e passa por um paciente, passa por outro. Então, o ideal seria, já que ele não precisava mais da ventilação mecânica, ir devagarinho retirando. Para isso, eu teria que ir no hospital, assinar autorização para colocar aqui o catéter. Eu falei, ok. Aí ela falou, você já teve Covid? Eu falei, já. Ela falou, então, você quer ver o seu marido? Ah, eu falei, com certeza. Eu quero, doutora. Eu quero. Aí ela falou, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou autorizar a sua entrada, quando você chegar para assinar a autorização aqui na UTI, que a gente, lá embaixo a gente nem entra, a gente fica lá embaixo, fora do hospital. Eu vou assinar e você vai entrar e você vai ver o seu marido. Eu falei, tá bom, ótimo. Liguei novamente para a Luzia passou aqui, me pegou, a gente foi. Aí quando eu cheguei lá, o médico desceu. Aí ele me explicou todo o procedimento, né, que ia fazer, porque na verdade eu me paramentei inteira. Aí eu, ansiosa, né, ansiosa para ver o meu gordo. Tava louca para ver o meu gordo. Então, a gente foi, eu assinei a autorização, ele foi subindo comigo e me explicando, isso foi de manhã ainda. Ele foi subindo comigo e me explicando. Quando chegou lá em cima, quando a gente chegou na área mesmo ali, né, que tem as salas, que tem os quartos de UTI, ele falou o seguinte, ele falou, olha, agora eu vou levar você ali para a sala, você vai se vestir, você vai ter que botar as roupas, né, para você poder entrar na UTI, você vai ter que higienizar a mão, você vai ter que botar luva, você vai ter que botar um monte de coisa. Eu falei, não tem problema. E eu tava bem nervosa, né, mas o meu medo não era... o meu medo era só que a minha pressão baixasse, porque eu não sou... Gente, eu sou aquela pessoa... Tanto que eu tenho que pedir desculpa para vocês. As pessoas ficaram mandando mensagem para mim em Instagram, WhatsApp. E às vezes eu respondia só com o coração no WhatsApp. E no Instagram eu não estava nem entrando porque eu não tinha condições de responder. Eu tenho uma característica bem interessante na minha personalidade. Quando eu estou triste, quando eu estou com problema, quando eu estou com qualquer coisa, eu me enfio dentro do meu casulo. Eu não consigo falar com as pessoas, eu só quero ficar quieta no meu canto, calada, né? Eu sou bem assim, eu sou aquela pessoa explosiva, mas eu odeio discutir, odeio bater boca, eu sou bem desse jeito assim. Então, quando eu cheguei lá, eu não estava nervosa com medo do que eu ia ver. Eu estava com medo de baixar a pressão e acontecer alguma coisa. Então, eu entrei, ele falou assim, eu só vou pedir uma coisa para a senhora, não toque em absolutamente nada, mas nada é nada, porque esse ambiente aqui é altamente contagioso. Aí eu falei, não se preocupe que eu não vou tocar em absolutamente nada.
Aí quando eu cheguei, eu senti que a minha pressão ficou querendo baixar. Aí eu falei pra ele, ele falou, você tá bem? Eu falei, eu tô bem, eu só tô com medo da minha pressão baixar. Eu acho que deve ser ansiedade. Aí ele falou, você quer uma água? Eu falei, quero. Ele falou, você quer tirar a pressão? Eu falei, quero. Ele me deu uma água, tirou minha pressão, tava normal. Terminei de colocar toda aquela roupa e fui lá. Quando eu cheguei no quarto, quando eu cheguei ali fora do quarto, já tem uma pia. A gente lava, higieniza a mão até com... O produto que a gente lava a mão é o produto que eles lavam a mão antes de fazer cirurgia. O médico falou até o nome, eu esqueci. Depois que a gente lava toda a mão, ainda coloca uma luva na mão descartável. Já, a máscara já está, né? E eu entrei. Quando eu entrei, a sala tinha 3 camas. As 3 estavam... Na verdade, a UTI inteira estava ocupada. Tinha muita gente na UTI. Muita gente entubada. Gente, se é velho, é novo, é mulher, é homem, não tem classificação de idade, tá? Não tem. Por isso que eu falo, se cuidem. Aí eu olhei, quando eu entrei, ele entrou na frente, eu entrei, ele veio atrás, e eu fiquei olhando para ver onde que ele estava. A primeira cama era um senhor, estava lá entubado. A terceira cama já era uma moça jovem, estava na terceira cama, na segunda cama, da do meio, e ele estava próximo à janela. Quando eu olhei, eu falei, onde ele está? Ele falou, ele é o que está perto da janela. Porque fica as coisas na frente, assim, né? Cada paciente tem um tapume, um negócio, né? Aí eu olhei assim, quando eu olhei, eu vi as pernas dele. Quando eu vi as pernas dele, ele já estava bem magro, né? Até porque uma semana antes, quando ele começou de febre, eu já não queria comer. E ali, já era praticamente um mês. Uma semana antes que ele não foi... Aí na semana que ele se internou, mais 2 semanas, então mais praticamente um mês que ele estava ali, né? E aí quando eu olhei de novo, aí eu falei, mas aquele é o gordo? As pernas dele já estavam bem magras, né? Então me aproximei. Aí quando eu olhei, na verdade eu não tive reação nem boa nem ruim. Eu não esperava ver o que eu vi. E ao mesmo tempo eu esperava ver o que eu vi. Gente, é um misto de sentimentos que não dá para explicar com palavras para vocês. Mas ele estava lá deitado, né? De fralda que tem que ficar, porque eles mandam tudo para casa, né? E ele estava com agulhas nos 2 braços, ele estava deitado, normal. Agulha nos 2 braços, recebendo soro, medicação, alimento, né? Para quem não sabe, a medicação, não sei se eu falei no primeiro vídeo, ela é feita por aqui. A medicação forte, ela é feita por aqui. Eu cheguei a ver um procedimento eu presenciei, mas eu não quis olhar, mas eu sei tudo o que aconteceu ali. Então, antes de você ir para a UTI, eles colocam, fazem uma abertura aqui para colocar o soro, né? Colocam a agulha do soro aqui, porque tem que ser uma agulha mais grossa, eles têm que colocar na horta. Então, na verdade, tem que pegar o pescoço, fazer uma pequena incisão, colocar lá não sei dizer o nome, gente, para receber toda a medicação por ali, porque as veias, eu ouvi o pessoal falando, né, a gente aqui, as veias do braço não suportam a quantidade de medicação e a carga da medicação, né, junto com o soro. Então, tem que ser pelo pescoço. Então, além de ele estar com os 2 braços recebendo alimento, medicação, tudo, ele estava deitado com um tubo na boca, né, virado assim, e aquele monte de mangueirinha de fio pelo pescoço dele. Então eu olhei, parei do lado dele, eu sabia que não podia tocar nele, eu parei do lado dele e comecei a conversar. Aí eu comecei a conversar baixinho. Aí o médico falou, pode falar mais alto. Aí eu falei, será que ele vai entender? Ele falou, ele vai, porque ele está sonolento. Ele está ouvindo tudo que você está falando. Ele só não reage, mas ele está ouvindo tudo que você está falando. Pode falar, ele está escutando. Aí eu comecei a falar com ele. Eu acho que eu passei, gente, de uns 15 a 20 minutos conversando com ele, falando de tudo que tinha acontecido, que eu estava bem, que as pessoas que estavam procurando por ele, perguntando por ele. Então, até aquele momento, se formou vários grupos de orações. No pessoal de Caruaru, que é da minha família, o pessoal de Recife, o pessoal do trabalho dele. Gente, foi muita gente fazendo grupos de oração. Todo mundo me mandava depois os áudios para mim. Eu fiquei muito emocionada, porque o meu gordo era muito querido por todo mundo, né? E aí falei do pessoal do YouTube, que estava sempre perguntando por ele, queria saber
E aí já no fim, né, quando eu conversei, eu falei para ele, não te preocupa que eu tô bem, eu não tive nada, Caio tá aqui comigo, que é meu filho, né, Caio tá aqui comigo, nós estamos juntos, nós estamos esperando por você, então fica forte, tá? Que tudo tá sendo feito, daqui a pouco você vai sair daí, nós estamos aqui fora te esperando, nós te amamos demais, demais. Daqui a pouco você vai estar com a gente. Quando eu terminei de falar, ele tentou abrir o olho. Ele tentou abrir o olho esquerdo. Eu estava olhando para ele na hora e o médico estava do meu lado. Ele tentou abrir o olho esquerdo. Quando ele tentou abrir o olho, ele fez força, não conseguiu. Ele fechou de novo e fez para chorar. Eu olhei para o médico e o médico falou, você viu, ele está ouvindo tudo que você está falando. Eu falei, não, se ele quis chorar. Foi exatamente na hora que eu falei assim, nós estamos aqui te esperando. Eu e Caio, nós te amamos. A gente está aqui fora esperando por você. Quando eu terminei de falar isso, ele tentou abrir o olho e não conseguiu. Ele mexeu a boca como quem ia chorar também e depois ele ficou quieto, parado. Então eu falei mais um pouco, me despedi dele, falei com o médico, então saí da sala, aí tive que tirar tudo, né, higienizar tudo, enfim, aquele procedimento. Então eu já saí de lá bem feliz mesmo, bem contente, porque eu imaginei, né, ele teve uma reação. Então, se ele teve uma reação e já está tratando da encefalite, então, com certeza, a medicação está fazendo efeito. É isso? Joia, ok. Fiquei super contente, né? Então, vim embora para casa. No outro dia, de novo, aquela mesma rotina, né? Esperar as notícias e tal, e dia a dia, vivendo um dia de cada vez. Até hoje eu digo que é um dia de cada vez, vivendo um dia de cada vez. A minha mãe aqui, só um minuto. Minha mãe é minha fortaleza, gente. Minha mãe é tudo na minha vida. Então, eu fiquei contente. Naquela semana que eu vi o gordo, mal sabia eu que o domingo seria o último dia dele. Eu não lembro bem se aquele dia foi numa quarta, foi numa quinta, o dia que eu cheguei a vê-lo, eu não lembro muito bem, enfim, né? Então, passado aquele dia, eu recebia, eu acho que 2 dias depois, né? 2 dias depois, ou foi 3 dias depois, né? Eu tendo lá o quadro clínico dele e tal. Quando foi no domingo, gente, como eu falo pra vocês, eu não lembro se foi 2, 3 dias depois, eu fiquei tão atarantada que eu não consigo organizar a minha mente para saber dias. Eu não consigo, não adianta. Mas depois daquela visita, foi mais ou menos 2, 3 dias depois, eu não me lembro bem. E aí eu estava aqui, era um domingo de manhã, né? Até então, não, foi na segunda de manhã. No domingo, quando eu recebi, eu já tinha visto ele, quando foi no domingo de manhã, quando o médico deu o parecer clínico, ele falou que já tinham retirado o tubo dele. Nossa, só faltei soltar fogos aqui dentro de casa. Eu me ajoelhei ali naquele chão e agradeci tanto a Deus. Deus, como tu és misericordioso, muito obrigada por tudo, muito obrigada por ter chegado até aqui. Então ele estava melhor. Você já ouviu falar na melhora da morte? Exatamente. Então, eles tinham retirado o tubo, né? E o médico falou que ele já estava abrindo o olho. Eu fiquei super feliz. Isso no domingo, né? Saí dando a notícia para todo mundo, liguei para minha mãe, eu chorava de alegria. Aí minha mãe falava, mas Valquíria, não se preocupa, não chora. Eu falava, mas agora eu tô chorando de felicidade, mãe, agora eu tô chorando de alegria. Mas por incrível que pareça, quando eu falei com todo mundo que eu cheguei ali, não, aconteceu um fato interessante. Do sábado pro domingo, foi tanta coisa que aconteceu que eu me perco. Do sábado pro domingo eu não consegui dormir. E eu sou bem sensitiva, gente. Eu não consegui dormir. Eu dei um breve cochilo e acordei de madrugada. Quando eu acordei de madrugada, eu não lembro bem a hora, mas não era tão tarde, eu só chorava. Eu tive crise de choro. Eu tive uma crise de choro tão grande que eu vi amanhecer o dia chorando. E meu filho não estava aqui, meu filho estava no outro quarto, porque estava ali no sofá, estava dormindo no sofá da sala. Eu estou dormindo até hoje. Então, eu comecei a chorar, e eu chorava bem baixinho para que meu filho não escutasse nada. E aí era involuntário. Quando eu tentava parar de chorar, vinha mais choro. Havia parece que toda aquela angústia daquele tempo todo estava
saindo do meu peito, estava saindo do meu coração. Eu precisava aliviar aquela sensação que eu estava sentindo ruim. Eu não conseguia entender por quê, porque ele já estava bem. Eu já tinha visto. Ele já estava tudo controlado, né? Já estava tudo controlado, gente. Então, eu comecei a chorar. Quando eu vi o dia amanheceu. E eu perguntava a Deus, por que eu estou chorando? O que está acontecendo? Enfim, eu passei sábado para domingo, madrugada, chorando. Não dormi. No outro dia de manhã, né, quando meu filho acordou, eu falei, filha, eu chorei a noite. Não, ele não, eu falei para ele, eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, eu passei a noite inteira chorando. Ela falou, por quê? Eu falei, não sei. Eu acordei, me veio vontade de chorar, e eu chorava sem motivo, e eu queria aliviar o meu peito, e eu só chorava, e amanhecia o dia assim, e chorando, e sem entender por quê. Aí, quando foi no domingo, o médico dá essa notícia que eles tinham tirado o tubo. Então, eu fiquei super feliz. Eu falei, gente, mas que estranho, eu chorei tanto ontem e hoje ele tá melhor, ele já tirou o tubo. O médico falou, olha, a gente já tirou o tubo. Na verdade, eles tinham tirado no sábado. Eles tinham me dado notícia dele, que ele só dava uma vez por dia. No sábado de manhã, né? E no sábado à tarde, eles retiraram o tubo, porque eles já estavam para retirar, porque ele já estava conseguindo respirar sozinho. Eles tinham feito a primeira tentativa e não tinham conseguido. Então, eles sentaram mais um pouquinho durante a semana e aí retiraram porque ele voltou ao normal e eles conseguiram tirar. Aí o médico, quando ligou para mim no domingo de manhã, ele falou, olha, nós conseguimos, retiramos, ele já está abrindo os olhos e agora a gente já colocou o oxigênio para ele receber pela traqueia e a única coisa que falta agora é desocupar. Como tudo estava lotado e ainda está lotado, que é pior agora, né? Agora as pessoas estão dependendo de mortes ou melhoras para poder entrar numa UTI, porque agora a fila tá para entrar na UTI. É fila para entrar, pelo menos aqui do Paraná. Curitiba, então, nem se fala. Então, gente, ele falou, nós estamos aguardando um leito na UTI normal para poder transferir o Alex da UTI do Covid para a UTI normal. Por enquanto, a gente não tem leito. E nós fizemos o exame nele, a carga viral dele baixou, então ele não tinha mais o vírus no corpo. O vírus, depois que ele destruiu o meu marido inteiro por dentro, aí ele foi embora, ele morreu, né? Depois que ele destruiu tudo. Porque ainda não terminou por aí, não. Então ele falou, a carga viral dele acabou. Ele não tem mais o vírus, né? Então a gente só está esperando que ele desocupe um leito na UTI normal para a gente transferir ele para lá. Eu fiquei super feliz, eu liguei para a família. E eu chorava, e minha mãe, por que você está chorando? Eu falei, mas agora é de felicidade, eu estou muito feliz, o gordo vai melhorar. Eu sei que não vai ser assim, eu sei que vai demorar. Pode ser que ele passe 1, 2 meses ainda no hospital, mas o que importa é que o pior passou. O corpo não estava enganado. Então, quando foi na segunda-feira de manhã, que o médico, que eu acordava e ficava assim. Às vezes, esse celular é muito sensível, às vezes ele sai da internet. Então, eu ficava o tempo todo assim, eu abria, puxava a internet. Aí eu puxava a internet, aí eu olhava para ver se a internet estava. Aí eu, graças a Deus, tá a internet. Porque eu tinha medo da internet sair e ele ligado ao WhatsApp, eu não consegui ver a ligação. Aí eu já acordava, abria o olho, já segurava o celular. E abria e já ficava olhando e ficava o tempo todo. Gente, eu fiquei meio louca, eu fiquei meio doida. Então, quando foi na segunda de manhã, o médico ligou, eram umas 10 e pouco. Aí, doutor German falou, Valquíria, vamos lá para o parecer do Alex. Eu falei, vamos lá. Ele falou. Só um minuto, gente. Mais uma vez, perdão. Então, ele falou, dona Valquíria, o Alex teve uma parada cardíaca hoje de manhã. Quando ele falou isso, eu pensei, eu vou desmoronar, né? Ele falou que ele teve uma parada cardíaca agora de manhã. Nós conseguimos reverter o quadro, mas agora o estado dele é muito grave. Eu falei, doutor, todo esse tempo que meu marido está aí na UTI, é a primeira vez que eu estou ouvindo o senhor falar, o estado dele é muito grave. Aí ele falou, porque o estado dele é muito grave. Então, nós conseguimos reverter, né? Mas
eu já quero... Aí meu filho deu um pulo, meu filho já começou a dormir do lado do sofá comigo, né? Depois de algumas coisas, ele começou a dormir do lado do sofá comigo. Aí ele falou, eu não queria dar essa notícia à senhora, mas então a gente vai ficar aqui, né, observando, a gente está aqui, mas eu tenho que falar isso para a senhora. E meu filho já levantou, que foi, calma. Aí eu conversei mais alguma coisa com ele. Tem certas coisas que eu não me lembro mais, o que eu conversei com ele depois sobre isso, eu não lembro. Mas enfim, eu passei o resto do dia, né, terminei, eu liguei para minha mãe. Eu não tive condições mais de avisar para ninguém, pedi para que ela avisasse por mim, porque eu estava muito mal. E aí, no resto do dia, eu fiquei o resto do dia agoniada, tensa, apreensiva, mas sempre em oração, com Deus sempre no meu pensamento, porque quando eles falaram da encefalite viral, eu já pressenti alguma coisa, eu já senti que alguma coisa estava errada. Mas enfim, às vezes a gente às vezes não quer acreditar, ou a gente se agarra tanto na fé da gente que a gente às vezes não vê certos sinais, né? Mas enfim, passou o resto do dia e eu fiquei, né? Meu Deus, tomara que dê tudo certo, tomara que ele fique bem. Graças a Deus ninguém ligou para mim, então ainda tá tudo bem. Quando deu 6h pouca da noite, me veio uma angústia no peito, angústia, só eu só tinha vontade de chorar. E aquele aperto, vinha um aperto no peito. Mal sabia eu que aquele aperto no peito já eram paradas cardíacas, uma atrás da outra que ele estava tendo. Ele começou a ter parada cardíaca. Ele teve a segunda, o médico conseguiu reverter. Ele teve a terceira, o médico conseguiu reverter. Quando foi 9h50 da noite, que foi o horário que ele faleceu, foi a última parada cardíaca dele. E aí, dessa vez, ele não conseguiu reverter. Até aí eu não estava sabendo. Eu fiquei tão apreensiva que eu estava sem sono. Aí quando deu 10 horas da noite, eu pensei, eu vou tentar dormir, né? Já que graças a Deus até agora ninguém ligou, deve estar tudo bem. Eu vou tentar dormir, porque amanhã é outro dia. E aí comecei a organizar tudo, e quando era quase 11 horas da noite, eu já tinha colocado camisola e tal, e fui escovar meus dentes, o celular tocou. Quando o celular tocou, meu coração veio no chão. Porque ninguém fica ligando para mim. Quando o celular tocou, o meu coração veio no chão. Eu tinha de escovar os dentes e tinha deixado o celular no braço do sofá. Quando eu corri, que eu vi hospital, eu pensei, meu Deus do céu, misericórdia, me socorra, meu Deus, me socorra, me ajude, me alivie, me dê força. Meu filho veio correndo atrás. Eu atendi. Quando eu atendi, aí eu me sentei, peguei o celular, me sentei, atendi, o médico falou, dona Valquíria, falei sim, esposa do senhor Alex, falei sim. Ele falou, o doutor German está pedindo que a senhora venha aqui e traga um documento do senhor Alex. Aí eu já sabia. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eu preciso que a senhora venha aqui e traga o documento dele. Meu filho ficou nervoso e falou, fala o que aconteceu bem alto, porque eu deixava no viva voz para ele escutar. Eu falei, calma, filho, calma. Eu não sei de onde eu vim arrumar tanta calma. Mas eu estava bem calma, bem serena. Até porque eu tinha que ficar, né? Tem filho do lado também. Você tem que arrumar equilíbrio mesmo que você não tenha. E eu não sou aquele tipo de pessoa que no desespero grita, chora, se desespera. Não, eu sou aquela pessoa que eu me isolo. Eu me calo e me isolo. Eu sou assim. Aí eu falei, tá bom, então daqui a pouco eu chego aí. Novamente eu liguei pra Luzia. Aí eu falei, Luzia, Valquíria, daqui a pouco eu tô aí. Então eu peguei o documento dele, já sabia, cheguei no hospital, já tinha bastante gente chorando lá do lado de fora, com entes que já tinham morrido, né, que o pessoal já foi para levar o documento para poder liberar o corpo. Então eu subi, acho que vai dar 40 minutos, eu não vou terminar ainda o que tem que dizer. Esse celular tá doido. Ele tá encerrando o vídeo, não sei, eu tenho que mexer nele, tem que tirar, enfim. Se ele encerrar, eu continuo em outro vídeo, tá, gente? E vou postando para vocês. E aí eu esperei um tempo bem longo. E não era lá, me mandaram para outro lugar, enfim. Depois eu cheguei realmente no lugar que era para ser. Quando eu cheguei lá, eu interfonei, o médico desceu. Até então não conhecia o Dr. German. No dia que eu fui, era o médico de plantão. No dia que eu vi o gordo, era o médico de plantão. Não era o médico dele, o clínico dele. Mas era ele que estava lá, né, à noite,
nesse dia. E aí ele desceu, ele conversou comigo, ele me explicou tudo o que tinha acontecido, né, das paradas cardíacas. Eu escutei tudo que ele tinha que falar. Até então eu chorava um pouquinho, mas eu choro bem calada, sabe, gente? Eu não sou aquela... Eu sou aquela pessoa que eu fico introspectiva numa situação dessa. Eu não sei porquê, mas eu sou assim. Então ele falou que infelizmente a senhora vai ter que subir comigo, porque infelizmente a senhora vai ter que reconhecer o corpo. Eu falei, não se preocupe, mas eu vou estar do seu lado o tempo todo, eu não vou sair um minuto. Eu falei, você não se preocupe, eu estou bem. Então eu subi com ele, novamente eu coloquei toda aquela roupa, isso já era mais de meia-noite, eu coloquei toda aquela roupa. E aí ele me ajudou, e aí eu já dizia, ele que colocou as luvas na minha mão, ele pegou no meu braço assim, colocou o braço dentro do meu e entrou comigo. A UTI permanecia lotada, todos os quartos. E aí quando eu entrei, né, eu já sabia qual era a cama que ele estava. A primeira cama já estava vazia, que é da moça, ela já deveria ter falecido. Pelo curto espaço de tempo que ela estava ali, eu acho que foi melhor, eu acho que ela deve ter falecido. O senhor que até então estava na ponta já estava no meio, então já tinha um leito vazio, já esperando, limpando, esperando para chegar o próximo, porque já tinha gente na fila. E lá no fim estava o meu gordo dentro de um saco. Literalmente dentro de um saco. Eu aprendi nisso tudo a controlar minha respiração das emoções. Então eu cheguei perto, ele estava com o rosto de fora. E aí o médico falou. O médico foi do meu lado e ele falou: a senhora reconhece essa pessoa? Eu falei, sim, é meu marido. Ele falou, vou perguntar de novo. A senhora reconhece essa pessoa? Eu falei, sim, doutor, é o meu marido. Ele falou, tá bom. Ele me pediu para não tocar nele, por causa do ambiente mesmo, que é contagioso. Então ele falou. Eu falei um pouco com ele mesmo, ele morto, né? Falei com ele e falei que ia ficar tudo bem. Pedi a Deus por ele e me despedi. E disse que a gente ia se encontrar um dia, porque a gente vai se encontrar um dia. Então aí eu saí, eu tirei toda aquela roupa, aí fui para as partes burocráticas, né, que o médico teve que dar uma declaração para pegar o atestado de óbito, que eu vou dizer para vocês as causas. Ele me deu um atestado, eu vou até pegar, gente, para não esquecer nenhuma causa, para falar sobre isso também, só um minuto. Então, ele falou, Valquíria, quando o paciente morre de Covid, geralmente ele sai daqui já com o caixão lacrado, direto para ser enterrado. Não existe velório. No caso do seu marido, como ele não tinha mais o vírus, então eu vou colocar aqui uma declaração de que ele não tem mais o vírus, porque se a senhora quiser fazer um velório, a senhora pode, tá? O caixão vai poder ser aberto e a senhora vai poder fazer um velório. E aí, a causa-morte dele, depois eu quero conversar com vocês sobre tudo isso aqui. Gente, eu não sei quantos vídeos eu vou ter que fazer com vocês, porque já está mais de meia hora. E eu quero muito poder ajudar vocês com tudo que eu tenho para falar, com tudo que eu vivi, com tudo que eu vi e com tudo que eu ouvi. Mas a causa-morte dele foi falência múltipla dos órgãos. O vírus destruiu, literalmente destruiu ele por dentro, né? Porque quando chega no cérebro, o resto já, de lá ele foi para o coração. Então foi falência múltipla dos órgãos, essa SARA grave, que eu nunca tinha escutado falar, mas eu não vou saber explicar para vocês. Vocês vão lá, isso aqui é um negócio bem complexo de explicar, eu entendi, mas eu não consigo explicar. SARA grave, a pneumonia de Covid, pneumonia aguda de Covid-19,
a insuficiência renal aguda e obesidade. Tá? Obesidade. Então, gente, é o seguinte. As sequelas, se o gordo saísse do hospital, ele não iria ser mais a mesma pessoa. Eu não poderia ser egoísta, eu já sabia disso, eu não poderia ser egoísta pedindo a Deus para que ele ficasse, porque ele não ia ser aquele gordo que vocês conhecem. Ele já ia ser doente renal. Eu já ia ter que fazer uma diálise dele durante toda semana, sabe-se lá Deus, 1, 2, 3, não sei quantas vezes, porque doente renal ele já era. As sequelas da encefalite viral, eu só vou falar algumas, tá? Mas tem várias. Demência, perda de memória eterna para sempre, perda de memória, ou leve, mas no caso de infecção daquela, quem sabe se é leve. Demência, perda de memória. Gente, tem mais coisas, é tanta informação na minha cabeça que eu esqueço. Eu vou pesquisar isso de novo, para quando eu for falar sobre isso no vídeo, eu falar para vocês. Mas eram muitas sequelas, e sequelas não nada boas, né? E esse vírus, ele realmente deixa sequelas até quem teve sintoma leve como eu. Eu tenho sequela e eu vou falar com isso com vocês depois, em outro vídeo. Porque agora eu vou encerrar esse vídeo, né, que já vai dar 40 minutos, ele vai fechar sozinho. Eu não sei o que está acontecendo com o celular, que ele está fechando sozinho. Em 40 minutos ele fecha. E eu quero falar bem detalhado com vocês. E aí, depois que eu falar tudo isso, né, eu vou reunir todas as perguntas de vocês para poder responder o que eu souber e o que eu puder, tá certo? Então, no outro dia a gente eu não fiz um velório, porque eu não queria, se uma coisa que o gordo detestava era a exposição. Tanto que demorou para ele aparecer no canal. Ele não gostava de aparecer, ele não gostava de ter... Vocês veem geralmente foto minha sozinha. Ele adorava tirar foto minha, mas ele não gostava de tirar foto. São raras as fotos que eu tenho com ele. Quando ele era mais novo, ele até tirava. Mas depois de uma certa idade, ele não quis mais ficar tirando foto. Então, como eu não tinha família aqui, eu fiz um breve velório de mais ou menos meia hora só. Mas foi uma coisa bem bonita, que eu vou falar com isso para vocês em outro vídeo, porque agora já vai dar 40 minutos. Foi muito bonita a despedida que os amigos dele, os doutores que foram os chefes dele nos 2 trabalhos aqui, eles foram também lá. Foram poucas pessoas, mas foi uma coisa muito bonita. Não foi numa sala fechada, foi no cemitério, no meio do verde. Eles abriram um cavalete, colocaram lá, ele estava muito bonito, muito bem cuidado. Na verdade, ele nem parecia que tinha passado quase um mês na UTI. Estava perfeito, perfeito, perfeito. Eu levei uma camisa que ele gostava muito. Deu, assim, foi mais emocionante do que sofrido, na verdade, o velório dele, o enterro dele. Mas, enfim, depois eu quero falar com vocês de tudo isso aqui que eu cheguei a pesquisar um dia e tentar esclarecer para vocês. E outra coisa, antes que encerre o vídeo, um dos fatores, o médico falou para mim, eu falei, doutor, mas qual foi o fator principal desse agravamento dele para chegar a óbito? Ele falou, Valquíria, vários, mas o principal, é importante dizer isso para vocês, para que quem for obeso se cuidem. Ele falou que o fator principal foi a obesidade, porque ele falou que pacientes com Covid que chegam numa UTI, precisam ser entubados e são obesos, ou são gordinhos, enfim, que não estão no peso ideal, ele falou que o tratamento é muito complicado, muito. Então, mais uma vez, se cuidem, se hidratem, que é importante, cuidem da imunidade de vocês e façam de tudo para perder peso, se vocês conseguirem, caminhada, exercício, controle a alimentação. Eu sempre amei o gordo, eu dizia que ele era o meu colchão de molas ensacado, de tão gostosinho e fofinho que ele era. Mas, na verdade, isso não é bom, tá, gente? Não é bom. Para uma doença dessa, não sei outras, mas para isso aqui não é bom. Então, se cuidem, pelo amor de Deus, tá? Breve eu vou fazer outro vídeo, eu só vou fazer esse agora, postar, porque é a continuidade, mas eu vou fazendo outros vídeos aí, dentro do próximo vai ser contando a minha história, tá bom? Obrigada para quem chegou até aqui, me perdoe os momentos que eu falhei na hora de falar, tá bom? Cuidem-se e fiquem com Deus. Beijo.